Bom dia, gente. Esse é mais um vídeo pro canal 123 Física 1. E estou aqui tirando dúvidas de alguns inscritos, que eu sempre respondo aí as perguntas dos inscritos. Eu interajo bastante aí com o pessoal que acessa aí os vídeos do meu canal. Se a lâmpada começar a piscar aqui, gente, é de praxe, né? Gente, eu vou explicar nesse vídeo o seguinte, ó. Bom, se ele passar aí de 6 minutos por aí, eu pulo para vídeo 2, porque senão depois fica complicado ali no YouTube, gente. Eu vou explicar. O pessoal tem uma dúvida, gente, como que funciona o motor do aeromodelo, o brushless. Eu vou explicar basicamente como é que funciona o motor, gente, entendeu? Porque tem gente que me pergunta, porque tem 3 fios no motor, o pessoal acha que um é positivo, outro é negativo, um é neutro, e na verdade não é nada disso, gente. Certo? Eu vou explicar uma relação força e como funciona o motor. Primeiramente, gente, eu vou explicar como é que é o funcionamento. Não vou entrar em teoria, gente. Eu vou entrar só numa maneira bem prática. Vou tentar ser mais didático possível para que talvez vocês entendam um pouco, certo? Na verdade, o motor elétrico convencional é diferente do motor brushless. Esses motorzinhos aqui de aviãozinho, no caso, eles são ele é a mesma coisa, gente, do que o motor do DVD, é a mesma coisa que o motor do HD do seu computador, certo? É a mesma coisa que praticamente da ventoinha do cooler. O cooler tem um diferencial porque ele tem um circuito eletrônico de pulso lá. Então, mas basicamente isso aqui é um motor de pulso que chama. Então, o que acontece? Se vocês verem aqui, ó, tem as bobinas. Eu falo pulso, gente, porque isso aqui ele trabalha com pulsos. Vamos imaginar que quando eu elevar para cima, eu tenho uma tensão positiva, certo? E quando eu desço, eu tenho uma tensão zero. Ou posso ter uma tensão aqui negativa. Entendeu? Então vamos imaginar que ó, esse é um fio, esse é outro. Eu vou explicar 2 fios para ficar mais fácil. Na hora que você acelera o motorzinho lá, gente, o ESC, o speed, ele joga um pulso, ou seja, ele liga, que nem fosse ligar uma lâmpada, ligar uma chave. Ele dá um pulso, ou seja, ele dá uma corrente positiva e dá uma negativa. Ou seja, aqui no motor, você vê, tem bastante fio enrolado e tal. Só que isso aqui, basicamente, gente, nada mais é que uma bobininha enrolada aí, que varia aí 13 voltas, 14 voltas de fio por causa da tensão. No caso eu estou falando aqui de 12 volts. Então o que acontece? Se vocês analisar aqui, ó, vamos imaginar que a bobina está aqui, ó. Se eu jogo esse pulso positivo aqui, numa parte da bobina, e esse outro fio vem com um pulso negativo, o que acontece? Aqui fica positivo, aqui fica negativo. Aí essa bobina aqui, gente, que é isso aqui, ó, vamos imaginar que seja uma só. Ela, ao circular a corrente elétrica nela, que é essa corrente elétrica aqui, ela faz essa peça, que é esse núcleo, certo? Isso daqui tem vários nomes, tem chapa, chama de chapa sílica, ferro doce, cada lugar tem um nome. É um tipo de material não magnético. Ele é magnético só na hora que ele está exposto ao campo magnético. Uma vez desligado o campo, ele deixa de ser magnético. Então, por exemplo, na hora que você dá o pulso, um pedaço disso daqui, ele vira um ímã. Ele vira um pequeno ímã aqui. Então, ou seja, na hora que deu esse pulso, essa bobina, ela virou um ímã. Beleza? Até aí, tudo bem, né? Aí é o seguinte, vamos olhar uma coisa aqui dentro, ó. Você tem vários ímãs, gente. Uma coisa, isso daqui, gente, são chamados de polos. Quanto mais ímã tiver no motor, menor é a sua rotação. Isso daí vale praticamente quase para todos os motores, certo? Vai ter motores que tem 6 ímãs,
Tem motor que tem 14 ímã, então, ou seja, nesses casos de motor brushless aqui, então quanto mais ímã, menos rotação ele tem. Entendeu? Então o que acontece? Cada iminha desse, gente, cada iminha ele tem uma força de atração, ou seja, se você grudar ele num ferro, eu tenho um ímã aqui, eu vou mostrar pra vocês. Meus vídeos é tudo tempo real, então você já viu, né, gente? Por exemplo, isso é um ímã neolítico. Chama ímãs de terras raras e coisas assim. Então, ele tem uma força. Esse iminha que eu tô na minha mão, ele tem a força de 1 kg. Ou seja, eu posso segurar 1 kg de peso em cima desse ímã. Beleza? Então vamos voltar lá. Aqui dentro, gente, ele tem vários ímãs, vários iminhas. Mas vamos imaginar que tenha um ímã só, para vocês entenderem. E aqui nós temos uma bobina. Quando você tem o ímã, suponhamos que o ímã está com... Ó, eu vou desenhar aqui, ó. Esse é um ímã. Aqui é o polo norte. E aqui é o polo sul. Porque o que acontece nesses ímãs, gente? A parte pro lado de dentro, ele vai estar polo norte, outro polo sul. Polo norte, polo sul, polo norte, polo sul magnético. Entendeu? Então ele é assim. Norte, sul, norte, sul, norte, sul, em toda a circunferência dele. Por que o motor funciona? Por que ele roda? Porque acontece o seguinte, quando você gera o pulso, ele vai magnetizar a bobina, como eu falei, vai virar um ímã. Esse ímã, ele vai gerar, nesse caso aqui, ele vai gerar um campo